Isabela Redi, ao Dudu, a todos vocês. Eu tenho medo, Thiago. Eu tenho medo. Thiago, eu tenho medo do que eu tô fazendo. Então pode ter certeza, meu velho. Enquanto eu puder e tiver condição de estar aqui, eu vou ficar. E eu não vou, em nenhuma hipótese, deixar de dar a minha opinião sobre qualquer tipo de assunto que eu entender correto. Fui claro? O enterro da vereadora do Rio de Janeiro, Sua Excelência Marielle Franco, e do seu motorista, Sua Senhoria Anderson Pedro, foi marcado pela comoção e contou com milhares de pessoas. Você acompanha o destaque. Anderson foi enterrado no cemitério de Inhaúma, Zona Norte. Na mesma região, no cemitério do Caju, o último adeus à vereadora. Em frente à Câmara, a vigília continuava em protesto pelas mortes. No fim da tarde, o povo saiu em passeata. Marielle tinha 38 anos e surpreendeu logo na primeira disputa eleitoral que participou. Foi a 5ª vereadora mais votada do Rio nas eleições de 2016. Marielle teve mais de 46.500 votos. A principal linha de investigação da polícia é de execução ou de execuções, porque foram 2 vítimas. Acompanha comigo. Foram 9 tiros de pistola 9mm disparados no meio da rua. No carro estavam a vereadora Marielle Franco, além do motorista Anderson Pedro Gomes e uma assessora da parlamentar. Desolados, amigos e parentes foram para o local do crime. Segundo as investigações, eram pelo menos 2 bandidos. Eles perseguiram o veículo das vítimas por cerca de 4 quilômetros. Emparelharam e atiraram a uma distância de aproximadamente 2 metros. 5 tiros atingiram Marielle na cabeça, 3 no motorista. Para a polícia, os criminosos sabiam que a vereadora estava no banco de trás do carro, do lado do carona. Nesta quinta-feira, a polícia realizou uma perícia complementar no carro da vereadora. Os investigadores queriam mais detalhes sobre o caminho de cada bala e afirmaram que os criminosos sabiam atirar. Os indícios são muito fortes de uma execução, né? E a gente precisa desvendar, precisa saber, porque esse crime pode ser um crime contra a democracia. Os investigadores afirmam que o local do crime foi bem escolhido pelos criminosos, porque quase não há câmeras de segurança na região. No fim de fevereiro, Marielle foi nomeada relatora da Comissão da Câmara de Vereadores do Rio para acompanhar a intervenção federal. E há 5 dias ela denunciou que moradores da favela de Acari, na Zona Norte, estavam sofrendo abusos praticados por policiais militares do batalhão da região. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro empenhará todo e qualquer recurso que for possível para que a gente dê uma resposta imediata a esse crime tão bárbaro, tão violento que acometeu a Marielle. No Fórum Econômico Mundial em São Paulo, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, diz que a morte da vereadora Marielle Franco não afeta a intervenção federal no Rio. Mais uma tragédia inominável, das centenas que estão ocorrendo no Rio de Janeiro há muito tempo, milhares, se você contar os vários anos, mas vamos, por partes, vamos atuar com cuidado e investigar o caso a caso. Isso não põe em xeque a eficácia da intervenção federal. A interatividade do meu programa é total e eu não escolho comentários. Quando chega algum crime de destaque, eu chamo. A minha querida Isadora Menezes fez um comentário aqui, eu quero deixar claro e quero que vocês me ajudem. Isadora, eu não sei quantas vezes você assistiu ao programa que eu apresento, mas há pouco tempo atrás, um policial militar numa cidade do interior de Minas Gerais, de forma atabalhoada, deu um contravapor, um soco em um rapaz e ele ficou em coma. E nesse dia, Isadora Menezes, eu critiquei muito a polícia militar na pessoa daquele policial. Eu tenho sim amigos lá. Mas eu nunca, quem está me assistindo agora sabe, eu nunca, inclusive o comandante da polícia sabe, já disse a ele várias vezes para que ele pudesse sair do gabinete. Tanto é que ele não fala comigo. Fala comigo. E é um favor não falar. É um favor não falar. Porque se é meu amigo para ouvir só meus benefícios, não serve. Porque eu sou amigo de quem me critica, inclusive. Então, Isadora, ela está dizendo, Stanley não tem medo porque ele não mexe com polícia, que são os bandidos de alto escalão. Então, Isadora, eu mexo com eles, mexo com você, mexo com qualquer um que seja da minha família bandido e mexo com qualquer um que for da sua família que for bandido também. Tá certo? Porque se tem uma coisa que eu não tenho medo, é do fato. E eu não escolho pessoas para repugnar.
Eu não escolho pessoas para poder ovacionar. Eu não escolho pessoas para aplaudir. Eu não escolho vítima para ser elencada como a bandeira de uma nova fase da nossa vida. Eu não escolho. Eu não escolho. O ministro da Segurança Pública, a Procuradora-Geral da República e um cantor famoso do Brasil falaram sobre o crime. Vamos ver. No início da noite dessa quinta-feira, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, garantiu que os assassinos da vereadora serão presos. Eu quero dizer ao povo carioca, aos familiares da vereadora, aos seus amigos, aqueles que ao lado dela lutavam pelos direitos de todos e de todas, que nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime. A participação da Polícia Federal é importante nesse episódio, porque o crime no Rio de Janeiro tem acontecido em diversas áreas e muitas dessas áreas são relativas a crimes federais. É preciso haver a troca adequada de informações para que tudo que está atrás e que motivou este grave assassinato seja desvendado com a maior celeridade possível. A minha vereadora Marielle Franco e a motorista. Então vamos lá. Xandinei. Coloca pra mim aí, Xandinei, uma outra imagem que eu quero discutir com Minas Gerais. Essa que eu vou mostrar pra vocês agora. Queria perguntar pro senhor Freixo se esse gesto aí, esse crime aí, é contra a democracia, sim ou não. Na tela do alerta, vamos ver. Quando o motorista deliberadamente, embriagado, drogado, esse aí. Quero saber se esse cara aí, que matou pessoas, viu, senhor Marcelo Freixo? Bêbado. Pergunta ao senhor se isso não é um crime contra a democracia, senhor Marcelo Freixo. E dá o outro agora. O outro atropelamento, esse aí. Pessoas paradas no ponto de ônibus. Esse estava drogado. Boliche, jogou 4 cidadãos de bem pro alto. O primeiro, que eu mostrei, estava fugindo com um carro roubado. Só para o roteiro de vocês ficarem bem. O segundo foi preso, foi levado à polícia, disse que estava drogado, a polícia teve que soltar, porque o exame toxicológico, senhor Marcelo Freixo, só fica pronto daqui a 30 dias. O cara tá solto, velho. O cara tá solto. Tá certo? Agora eu quero ouvir de novo o senhor Raul Jungmann. Eu não entendi a frase dele. Senhor Raul Jungmann, não entendi a frase, Vossa Excelência. Vamos ouvir de novo, por favor. Eu quero dizer ao povo carioca, aos familiares da vereadora, aos seus amigos, aqueles que ao lado dela lutavam pelos direitos de todos e de todas, que nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse... Mas e os parentes do motorista? Hein, ministro? Vamos ouvir o deputado, o famoso deputado Marcelo Freixo, vamos ver. Não tem pressa não. Gente, aos assassinos da vereadora, vamos ver, Marcelo Freixo. Os indícios são muito fortes de uma execução, né? E a gente precisa desvendar, precisa saber, porque esse crime pode ser um crime contra a democracia. Crime, deputado, que não é contra a democracia? Qual crime? Qual crime, Sua Excelência, deputado estadual Marcelo Freixo, que não é contra a democracia? O estupro não é? Tá bom. O infanticídio não é? A Lei Maria da Penha não é um crime praticado contra ela? Ou tem que ser só do partido político que o senhor representa? Então eu vou arrematar minha conversa no seguinte ponto. Aos assassinos, bandidos, sanguinários, canalhas, sejam eles coronéis da polícia, generais do exército, almirantes, brigadeiros do ar, o raio que os parta, qualquer um, esse cara tem que receber a maior punição possível por ter matado a vereadora do Rio de Janeiro, por ter assassinado o motorista dela. Esse cara tem que apodrecer na cadeia. Esses bandidos que fizeram isso, que sabiam o que estavam fazendo, tem que apodrecer na cadeia. Eles têm que receber todo o tratamento rigoroso contra eles. Mataram um cidadão, mataram uma cidadã do Brasil de forma cruel, criminosa, covarde. Fizeram tudo isso, mas eles não vão ficar presos, Minas Gerais. Não vão! Porque agora eu quero todos, tá?
porque o senhor Marcelo Freixo, põe a imagem dele, o senhor Marcelo Freixo não vai deixar, só a imagem. Me dá a tela grande, Milton. Vem comigo, Minas Gerais. Stanley Ramos Guzmán, esse é meu nome. Porque o senhor Marcelo Freixo não vai deixar, porque na opinião dele, ele deveria inclusive anistiar bandidos. Está aí depoimento dele no YouTube. Viu, senhor Marcelo Freixo? Se eu estiver falando besteira, o senhor pode me acionar, que eu tenho o maior prazer de estar com o senhor. Então, o senhor Marcelo Freixo não vai deixar esses bandidos que mataram o motorista e a vereadora sofrerem na cadeia, porque o senhor Marcelo Freixo, inclusive, tem propósito de anistiar crime. A senhora Procuradora-Geral da República, ela que está no ponto? Não tem problema não. A senhora Procuradora-Geral da República, o senhor ministro, não vai poder fazer isso, porque ele também acha que a superlotação nos presídios, ele também acha que os caras que mataram outras pessoas que não essa vereadora, devem receber toda a mamata. Né? A senhora Procuradora-Geral da República, tá aqui, também não vai deixar que os criminosos recebam a punição severa, porque quando der o tempo deles saírem em qualquer indulto, ela tem a obrigação legal de soltá-los. Então a senhora Procuradora também não vai deixar com que nós vejamos nas pessoas desses bandidos o rigor da lei. E por último, o senhor Chico Buarque de Holanda. O senhor Chico Buarque me estranha muito o senhor dizer pra mim que... Vamos ouvir a sonora dele? Vamos? Vai pra mim. Vamos ver. Problema não? Quero ouvir. Eu ouço tanto, né? Eu espero. A Maiara está perguntando para mim se esses bandidos vão ser tratados como os que matam os pais de família, os que matam crianças. Quero saber. Quero saber. Mas vamos lá. Só não vai o filho da como é que chama a moça? Maiara Leuziane, tá com o filho dela, ficou cego com um tiro, assalto, e os caras não estão presos. Eu só quero dizer o seguinte, Stanley, qual a sua posição sobre esse crime dessa senhora no Rio de Janeiro? O maior rigor do mundo prende os caras, a policiada. Chama a FBI, chama os Homens de Preto lá do filme, chama o Zorro, chama o Batman, chama quem vocês quiserem, mas prende os caras. Só que esses que eu mostrei aqui vão soltá-los. E com trilha sonora. Sou Chico Buarque, vamos ver. A minha vereadora, Marielle Franco, e a motorista. Mas um cidadão cubano que o senhor ovaciona como Fidel Castro, cansou de fazer isso em Cuba. O Che Guevara, que o senhor coloca na sua camisa, cansou de matar e assumiu isso na ONU, no discurso dele. E o senhor, juntamente com o senhor Gilberto Gil, que eu ouvi tantas vezes, fizeram uma música. Fizeram uma música. E essa música, ela tem a conotação de um tempo ruim do nosso país, tempo da famosa ditadura. E ele dizia assim: como beber dessa bebida amarga? Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, iludir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito, porque o silêncio da cidade não se escuta. Não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser o filho da outra. Outra realidade menos assassinada, menos morta, menos mentira, seu Chico Buarque de Holanda, menos força bruta. Por isso que eu peço aos seus amigos, eu peço, afasta de mim o cálice. É difícil acordar calado, porque na calada da noite eu me dano. Eu quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de eu ser escutado. Esse silêncio todo me atordou e atordoado eu permaneço atento na arquibancada da vida para qualquer momento eu e toda Minas Gerais vemos emergir os monstros da lagoa. Eu vou para o intervalo.